Olá, tudo bem? É um prazer ter você de novo acompanhando mais uma edição do nosso programa Opinião aqui no seu DGABC TV. Você já sabe, você pode participar, dar a sua opinião, ser ouvido aqui no nosso programa através do e-mail dgabctv@dgabc.com.br. No programa de hoje vamos falar sobre o poder legislativo, o poder executivo, sobre a política de Santo André. Falar muito de eleição, falar de como a cidade vem acompanhando, como a classe política vem acompanhando as últimas notícias, o desempenho do governo, a oposição, enfim, toda a efervescência política de Santo André. Daqui a pouco a gente volta e aí para ter esse bate-papo interessante com uma personalidade muito importante da cidade, o vereador de Santo André, Paulinho Serra, do PSDB. O programa Opinião está no ar. Vereador Paulinho Serra, que tem sido figura constante nos noticiários recentemente, por conta de sua luta aí dentro do partido, para conseguir a vaga aí, para poder ser... Tem tentado aí conseguir ser o candidato a prefeito pelo PSDB, partido que já se decidiu pelo apoio à candidatura do prefeito Aídan Ravin. Vereador Paulinho Serra, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, participar desse bate-papo aqui com os nossos internautas. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Quero aproveitar a oportunidade para te parabenizar pelo trabalho, por todo o trabalho que está sendo feito e por mais esse canal de comunicação, né? O Diário do GNABC já é uma referência no jornal impresso e agora passa a ser também com a TV Diário do GNABC essa referência na internet. A gente espera que as mídias locais cresçam da forma e com a qualidade que o Diário do GNABC tem. Obrigado, vereador. Começo fazendo a primeira pergunta. Qual o sentimento aí depois da decisão do PSDB de apoiar a candidatura do prefeito Aídan Ravin? O senhor tentou, lutou, foi até a estadual para que o seu nome pudesse ser homologado, mas o que se decidiu foi pelo apoio à reeleição de Aídan Ravin. Qual o seu sentimento depois de todo esse episódio? Olha, a gente lamenta profundamente, né? Ainda eu não vejo como uma decisão definitiva, até porque não houve um anúncio oficial, houve apenas uma deliberação para iniciar as negociações de uma possível aliança, mas o que a gente sabe que na prática inviabiliza bastante a consolidação da nossa pré-candidatura, que era a única novidade no cenário eleitoral político de Santo André. A gente lamenta não só por essa questão eleitoral de ter um grande espaço para uma nova via. Desde a morte do prefeito Celso Daniel em 2002, ou seja, há 10 anos, que nada de novo acontece na política. O PT ficou, mas também foi um governo muito de recuperação, de tentativa de identidade, não conseguiu dar uma cara nova. O atual prefeito ganhou a eleição muito mais pelo protesto da população de tirar o PT do que propriamente pelas propostas que ele tinha para a cidade. E o seu governo se materializou justamente nisso, num governo sem planejamento, sem realizações, sem propostas nem para o presente nem para o futuro da cidade. Por isso que a gente lamenta, né? Mais até do que a questão política, de espaço, de disputa de espaço político, mas pela cidade do PSDB não dá a oportunidade da construção de uma nova candidatura com propostas novas, com uma forma de fazer política diferente, de combate à corrupção, de transparência, de modelo administrativo moderno, que é o que Santo André quer e precisa. As pesquisas mostram isso. Tínhamos muita chance de ir para o segundo turno, muita chance de ganhar a eleição e, infelizmente, o PSDB não enxergou isso. No âmbito estadual, a gente, por conta de alianças que nada tem a ver com a questão local, nós acabamos pagando um preço, entramos num processo político até muito ruim, disputa, um processo com ódio no meio, de disputa de, às vezes, pessoais que acabam refletindo aqui na nossa cidade, que o grande prejudicado, a meu ver, não é o Paulinho Serra como pessoa física ou como futuro político, mas a cidade de Santo André, que vai deixar de ter uma opção interessante e que a gente pode ficar novamente
obrigado a escolher entre o modelo do PT e o modelo atual, que, na minha opinião, é muito ruim. Como é que o senhor lida com os críticos que diziam que sua briga pela pré-candidatura tinha motivação pessoal? Quer dizer, como é que é apenas no seu nome, interesse pessoal e não partidário? Como é que o senhor lida com isso? Eu não tenho o menor sentido na prática, né? Acho que eu aceito o argumento, porque, né, cada um defende o seu. Na verdade, as pessoas que falam isso, uma parte delas tem cargo no atual governo, então não quero nem entrar nesse mérito. O nosso projeto, primeiro, eu só coloquei o meu nome como pré-candidato a prefeito, porque o PSDB baixou uma norma há um ano atrás de que todas as cidades com mais de 100 mil habitantes obrigatoriamente teriam que ter candidato a prefeito. Então, eu cumpri um chamamento partidário. Para mim, é muito mais confortável, eu já fui na última eleição, o vereador eleito o mais votado entre os eleitos. Então, seria muito mais confortável tentar novamente a reeleição de vereador. A gente tem um trabalho, modéstia à parte, bem consolidado, um trabalho produtivo. Apesar de todas as limitações que tem o mandato do vereador, a gente consegue trabalhar, consegue produzir, consegue dar respostas para a sociedade. Então seria até, do ponto de vista pessoal, mais confortável ir para mais uma vereança e não enfrentar um prefeito na sua reeleição. Mas o PSDB não, o PSDB falou, olha, queremos ter candidatos nas cidades com mais de 100 mil habitantes. Aí eu me inscrevi. A partir daí montamos uma chapa de vereador. 80% das chapas de vereador foi montado pelo nosso grupo político. Então não é mais o Paulinho só sendo candidato, é um grupo político na cidade que quer essa candidatura, o que queria essa candidatura. Continua querendo, mas que por conta dessas decisões nós estamos buscando outros caminhos. Mas nunca foi uma questão pessoal. E para esses críticos eu respondo justamente isso. Se fosse uma opção puramente pessoal, eu seria candidato a vereador, que era muito confortável, não teria entrado em nenhuma disputa, poderia estar apoiando o atual prefeito, apesar de várias discordâncias que a gente sabe que na política, hoje mesmo na tribuna eu estava falando, o Fernando Collor está no PTB, que é o partido do prefeito, apoiando a Dilma. Então na política às vezes acontece cada coisa que até Deus duvida, mas nós temos uma linha coerente de atuação e por isso que a gente colocou o nome nessa disputa. Entendo. Aos que colocam a possibilidade de lançar o seu nome a vice-prefeito de Santo André, é possível, diante desse cenário, que o seu nome possa ser colocado como pré-candidato a vice-prefeito na chapa de Aydam Ravin? Não é possível. Nossa construção vai num outro caminho. Eu, particularmente, não vou dizer que eu discordo de 100% das posturas desse governo, mas é muito próximo disso. Eu tenho muitas críticas na questão administrativa, na questão ética, do modelo que foi implementado para a cidade, que é um modelo antigo, é um modelo de pão e circo. Então, seria muito difícil hoje manter a coerência, defender isso para quem acredita no projeto, para quem acredita no Paulinho Serra, defender a composição de chapa com esse modelo que está colocado. O prefeito teve e ainda tem várias oportunidades de aí revolucionar a cidade, a própria questão da CPI da denúncia do Semável. Se ele tivesse afastado todos os envolvidos há 75 dias atrás, nem a CPI na Câmara estaria sendo formada. Então, as chances sempre são dadas. O que acontece, infelizmente, é que a gente já está indo para os últimos 6 meses do mandato e nenhuma medida, a meu ver, para a modernização administrativa da cidade foi tomada. Então, nesse sentido, fica muito realmente complicado. Como eu disse, a gente não descarta 100%, porque hoje não é uma decisão pessoal. Existe sim um movimento dentro do partido, não vou negar, mas da minha parte, da minha avaliação pessoal, eu não pretendo ser vice do atual prefeito. É inegável, vereador, que todo esse episódio envolvendo o prefeito Aydam Ravin, a prefeitura, o Semasa, trouxe um desgaste para a sua administração, para o próprio nome do prefeito. O PSDB estando junto, carrega junto esse desgaste? Só acha que não tem como desassociar? Quer dizer, o PSDB, e talvez por isso a demora de ter anunciado o apoio ao prefeito Aydam? Eu acho que a gente tem que separar os dois maiores equívocos da administração Aydam. E aí eu acho que o PSDB não podia abrir mão de estar junto e na outra sim. Eu vou explicar. Na questão administrativa,
Acho que se der uma chance maior para o PSDB de fazer parte efetivamente, se a população achar que o Aidan deve continuar, acho que aí o PSDB pode contribuir de uma forma que melhore a administração. Então, tem vários erros, vários equívocos. Hoje na capa do próprio Diário do Grande ABC tem mais um equívoco, né, de ordem ética e administrativa, né, da contratação, anúncio do resultado de uma licitação antes da licitação estar na rua, quer dizer, esse tipo de coisa administrativa, acho que o PSDB pode contribuir muito. No entanto, tem um outro aspecto do governo que esse não tem como perdoar, que é a questão da corrupção, ou das denúncias de corrupção. E aí não dá para ser leniente, não dá para ficar perto. Isso eu estou falando do Paulinho Serra. Eu acho que o PSDB, nesse sentido, erra muito. Tapar os olhos. A corrupção do PT, a gente combate. A corrupção dos nossos aliados, a gente diz que não é nada, diz que é invenção. E são muitas denúncias. Se fosse uma denúncia só de uma pessoa igual o Calixto, o advogado do Semasa, que foi lá, que não é do Semasa, mas que estava atuando lá e denunciou, não. Empresário confirmou. Ex-superintendente, que até um mês atrás era o melhor amigo do prefeito, confirmou. Diretor financeiro confirmou. É claro que se a gente esperar que vai aparecer algum recibo de propina, vai ser muito complicado, aparecer uma prova material. Muita gente fala, não tem prova material. Pô. Até aí o mensalão também não tem prova material nenhuma, então para ser julgado no Supremo. Então, os defensores do governo, eles usam os erros do PT, os erros dos outros partidos, para justificar o que está acontecendo aqui. E eu não me conformo com isso. E não me conformo do meu partido se conformar. Então, nessa questão da corrupção, não dá para o PSDB corrigir. E eu acredito que quem estiver junto vai manchar também a imagem. O PSDB, na minha avaliação, erra. A decisão de estadual a gente não discute, a gente segue, mas eu faço as minhas ressalvas. É um equívoco porque nesse sentido não tem como corrigir. E a sociedade cobra. Cada vez mais a gente percebe na rua, hoje com a internet, com as redes sociais, a gente percebe que a população está ligada, a população está querendo acreditar de novo em políticos, mas essas coisas que acontecem só levam a mais descrédito. Então a sociedade vai cobrar sim do PSDB, daqueles que defenderam a aliança, o resultado, se caso ficar confirmado. E o risco é muito grande. Se a gente não participa, se a gente não está dentro da administração, para que a gente vai se aliar cheio de problemas? Esse era o sentido do lançamento de um novo projeto, era exatamente nesse aspecto, que não dá para descolar, Sérgio. Na questão administrativa, repito, é possível. Com fórmulas administrativas novas, a gente consegue melhorar muito a administração. Agora, na questão da corrupção, não dá para ser mais ou menos. Ou a gente combate, sem austero, tem que punir quem está envolvido, ou então a gente vai aceitar a corrupção como se fosse, acontece. E isso eu não entrei na vida pública para fazer. Eu quero aqui aproveitar e reiterar novamente o convite ao prefeito de Santo André, Aidan Ravin, para que possa vir aqui participar do nosso programa Opinião, falar de sua administração, falar inclusive desses episódios, falar um pouco da reeleição, enfim. Prefeito, o espaço está aberto para que o senhor possa aqui debater, conversar com os internautas, bater esse papo aqui e colocar um pouco da sua opinião aqui em nosso programa. Vereador, como é que o senhor avalia a administração do deputado federal William Dib na coordenação regional do PSDB? Olha, ele partiu de uma premissa inicial de fortalecer o partido, de ouvir as bases, os diretórios, e isso ele tem feito. Eu só discordo um pouco na questão da valorização, mas respeito a opinião dele, no sentido de que eu acredito que o partido só se valoriza e só mostra a sua cara a partir do momento que candidaturas são colocadas. E as candidaturas, infelizmente, por enquanto, nenhuma cidade de maior expressão, com exceção da cidade de Rio Grande da Serra, com todo o respeito que a gente tem ao prefeito Kiko, que é um grande amigo, e ao Maranhão, que deve ser o candidato e que tem uma ótima avaliação lá ao governo, mas Rio Grande da Serra é a menor das nossas cidades aqui da região e é bem menor que as demais. Então, nas grandes cidades, tudo indica que o PSDB não terá candidatura. E eu não enxergo, dentro de uma estratégia de crescimento, até
o coordenador, o resultado eleitoral disso pode até dar razão ao coordenador e derrubar esse meu argumento. Mas hoje, né, no dia 31 de maio, não enxergo como o PSDB vai crescer não tendo candidatura, não mostrando suas propostas para a sociedade. Porque mesmo indicando vice aqui, ali, ou participando de governo, você não põe sua marca. Né? O Fernando Henrique costuma dizer que a diferença de partido político para legenda é que os partidos lançam candidaturas e a legenda ela faz parte e tal. Nós estamos virando no ABC uma legenda, né, de apoio a outros partidos. Então, nesse sentido, eu não entendi ainda a estratégia, mas sem dúvida nenhuma que ele tem feito uma gestão democrática, uma gestão de ouvir as bases, e o resultado eleitoral vai mostrar se foi uma boa gestão no resultado ou não. Aí cabe também a população julgar, né, votando no PSDB, acreditando, elegendo vereadores do PSDB. Isso tudo a gente vai saber após 7 de outubro. O senhor concorda com a tese do deputado estadual Orlando Morando de que o partido errou em não lançar candidaturas próprias tanto em Santo André quanto em São Bernardo? Concordo, e vou mais longe. Diadema, a gente tem lá, né, perdemos um grande valor que a gente tinha no partido, que foi para o PV, que agora está colocado lá o vereador Lauro Michels. Concordo sim, acho que o lançamento de candidatura é fundamental. Né? Ainda mais nas cidades que tem 2 turnos. Quer dizer, a eleição em Santo André, muito se falou, parceria com o Aidan. Né? Eu até discordo um pouco se existe mesmo uma parceria, mas nem entrando nesse mérito. Cidade que tem 2 turnos, Santo André terá 2 turnos, a eleição em Santo André, não se resolve no primeiro turno, nenhuma pesquisa mostra isso, e eu acredito, por tudo que está acontecendo, que seja muito difícil a eleição se decidir no primeiro turno. O PSDB poderia manter essa parceria num segundo turno, caso nós não estivéssemos. Né? Então, eu não entendo esse argumento, né? Por isso que eu acredito e concordo com a fala do deputado em que nosso partido tem errado na estratégia do crescimento. Vereador, eu vou pedir licença um instantinho, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já para o segundo bloco do programa Opinião. Até já. Primeiro Festival de Cultura e Arte do Grande ABC. Os participantes serão divididos em 5 categorias: audiovisuais, artes cênicas, artes visuais, música e literatura. De 16 a 17 de junho no Parque Chico Mendes, em São Caetano, e será aberto ao público, com as presenças do Funk Como Legusta, Cachorro Grande, Cláudio Zoli e Zé Geraldo. Imperdível, compareça! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. Você já sabe, você pode participar através do e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Hoje o programa recebe em seus estúdios o vereador de Santo André, Paulinho Serra, do PSDB. Vereador, retomando nossa conversa sobre a administração, eu queria saber a sua opinião, a sua avaliação sobre a administração Aidan Ravin. Na sua análise, quais são os pontos aí que o senhor considera positivos e negativos da administração? Vamos começar pelos positivos, que são menores e vão levar menos tempo. A educação, a gente viu alguma evolução. A professora Cleide é uma técnica da área da educação, é uma pessoa muito séria, comprometida com essa causa. E educação... Colega de partido? Colega de partido, mas não é por isso. Ela nem milita no partido, não tem vida partidária. Né? Ela foi ligada ao governo do Estado, atuou sempre nessa área e defende essa bandeira. E educação, em matéria de políticas públicas, é sem dúvida nenhuma a mais importante. É por isso que já tem 25% do orçamento garantido pela Constituição Federal. Então, para um país que quer se desenvolver, para um país que quer ter futuro, sem dúvida nenhuma, o investimento em educação tem que ser uma coisa maciça e a professora Cleide garantiu essa qualidade. É a única área da prefeitura em que houve um pequeno avanço. Acho que até haveria mais se não fossem os outros entraves do governo. E aí, em matéria administrativa, a gente começa a analisar o primeiro entrave, que foi a centralização de poder. Isso, para o público que está em casa, falar, mas o que isso tem a ver com a minha vida, com a minha praça ali no bairro que está suja? Tem a ver porque uma cidade de 700 mil habitantes, com um orçamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais, se não tem um governo descentralizado, um governo que delega funções, que tem planejamento e organização, nunca
o dinheiro que vai para manutenção vai chegar para a equipe que tem que fazer a manutenção naquela praça que está suja. E aí vira uma grande bola de neve e a gente vê uma cidade suja, e aí vai a nossa primeira crítica, manutenção da cidade, foi um caos, a cidade esburacada, suja, não conseguiu asfaltar o que prometeu, anunciou inclusive programas de asfaltamento, fez 10% do que tinha anunciado, né? Então a população tem essa sensação. E aí cidade abandonada é cidade que ninguém cuida. Você vê uma praça que já está com mato, a pessoa vai estar com um sofá. Aí o outro vê que tem um sofá, está com lixo. Aí vira um depósito de lixo. Quando você vai ver depois de 15 dias, ninguém mais usa a praça. Aí traficante toma o local, usuário de droga. Então você perde aquela função social. Então manutenção da cidade, terrível. Saúde, que foi a grande bandeira, o prefeito é médico, né, defendeu muito essa área. Fez lá o AME, né, chamou de poupa-tempo da saúde, para dizer que estava cumprindo uma promessa, que não cumpriu, porque é um AME do governo do estado, mas nem vou entrar nesse mérito. Se é promessa ou não, não faz mal, o importante é que o equipamento está na cidade. Mas está ocioso, né, um ambulatório de especialidades, ali na Vila Luzita, não deveria ter sido feito lá, a gente defendeu que teria que ser no segundo subdistrito, o prédio não é capaz de sustentar um hospital, pagam uma fortuna de aluguel aqui para onde estão as secretarias que estavam lá instaladas, isso é dinheiro público que é mal empregado, e a qualidade da saúde não melhorou, pelo contrário, caiu. Né? Não há integração entre a rede estadual e a rede municipal, né? Tem ociosidade em alguma especialidade, então tem especialidade que você vai atendido na hora, e tem especialidades que tem 6 meses de fila, está errado. Né? A urgência e emergência muito ruim, né? O nosso hospital municipal lotado, você vai lá agora, maca no corredor, mau atendimento, não houve humanização, que a gente fala no atendimento, que é a valorização do funcionário público de carreira. Então, aí chega num outro ponto. A questão da diminuição dos comissionados, os cargos de confiança. O funcionário público foi muito maltratado pelo PT nos 12 anos, foi, mas tinha uma perspectiva de uma grande melhora que também não ocorreu. E aí não é só salário. A prefeitura, até na questão da reposição salarial, conseguiu fazer uma reposição satisfatória, longe da capacidade de Santo André, mas satisfatória. Agora, não é só salário. Teve muita perseguição a funcionário, não teve treinamento, o plano de carreira não saiu. E o funcionário sem estímulo, ele é a cara da prefeitura, é o cartão de visita. Você vai numa unidade básica de saúde, já está ali a pessoa já está doente. Já está naquela situação precarizada, sensível, aí ela é mal atendida, ela é deixada de lado. Uma pessoa que quem está atendendo não está valorizada, tem um comissionado do lado dela indicado por algum político que ganha 4 vezes mais, né, e que não faz nada. Como é que você vai estimular esse funcionário de carreira a atender bem o munícipe? Então isso aconteceu muito no governo. Aí levou o nosso sistema de saúde a ter uma queda na qualidade do serviço. Apesar das UPAs que estão sendo feitas, isso tudo a gente ainda vai ver com o tempo se vai gerar efeito, né, no atendimento. Que não adianta nada também fazer o prédio, Sérgio, faz lá o prédio bonito, inaugura, se para a população não melhora nada, que é o AME. É um prédio bonito. Não deveria ser um hospital, mas é um prédio bonito. Agora, tem ociosidade, a demanda ela não é descarregada lá, não adianta nada. Isso tudo está na falta de planejamento também. Não foi feito um diagnóstico, ver o que a cidade efetivamente precisa. Trânsito, vamos falar do trânsito. Virou um caos a cidade. Não é de hoje. Mas não foi investido nada. E o pior, nenhum projeto foi iniciado. Nós vimos agora a nova Lions em São Bernardo. Uma maravilha. O prefeito Luiz Marinho inaugurou, deu a sorte de inaugurar e de continuar o projeto, mas a gente sabe da história. O projeto se iniciou lá atrás com o Maurício Soares. Em 99 se iniciou esse projeto São Bernardo Moderna. E o primeiro passo que a prefeitura teve que fazer para iniciar esse projeto foi quitar suas dívidas, resolver o problema de precatório, sua saúde financeira, para poder pegar empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, que foi quem concedeu esse empréstimo. Então, uma visão lá de 12 anos depois, a obra está pronta. O mérito do prefeito Luiz Marinho foi de ter dado continuidade. Agora, lá atrás tiveram lá em São Bernardo essa visão, e em Santo André nem isso a gente tem.
Então, o que mais me assusta não é o trânsito de hoje que está ruim, porque não dá para resolver de um dia para o outro. Nós tínhamos uma frota de 180 mil carros, hoje temos 250 mil. O que mais me assusta é isso, não temos projeto para o futuro nenhum. Então, é uma administração que, do ponto de vista de planejamento, de políticas públicas e de enxergar a cidade dos próximos 10 anos, falhou muito. O próximo prefeito, ele vai ter muito trabalho para recuperar essa cidade e colocar a cidade de novo nos trilhos, e sem falar da questão da corrupção que a gente já falou aqui, que aí também não sobra dinheiro para nada. Se você não tapa os ralos, né, e o grande ralo que a gente tem no nosso país hoje é a corrupção, onde o dinheiro público se esvai e não é convertido em melhoria na vida das pessoas, né, em Santo André não houve nenhuma política nesse sentido, para combater a corrupção, para trazer uma cultura de novo para a cidade, do alto astral, da cidade que é referência para o Estado, das boas práticas administrativas. Eu não vi em nenhum SPTV, né, com todo respeito aqui aos demais jornais, mas vamos pegar aqui um, que é o SPTV, que é da Globo, em nenhum SPTV é que veio aqui para Santo André elogiar alguma prática administrativa, como tínhamos, por exemplo, na época de Celso Daniel. Então isso, eu que sou nascido aqui, vivo aqui, minha família toda daqui, me dá uma profunda decepção, mas ao mesmo tempo é um grande estímulo para a gente continuar lutando. Nesse sentido, o que o seu eleitor, o eleitor de Santo André, pode esperar do Paulinho Serra na eleição? O senhor vai estar no palanque onde o PSDB estará em outubro? Olha, assim que o PSDB anunciar a aliança, nós, claro que vamos avaliar. O que o nosso eleitor pode esperar é a coerência, né? Eu jamais vou abrir mão da coerência, de uma linha ética dentro da política, de uma linha produtiva dentro da política. E se o PSDB realmente fizer essa opção, nós vamos avaliar todas as alternativas que tem na cidade e aí direcionar o nosso futuro político, conversando muito com a sociedade civil e quem acredita que o nosso mandato pode trazer melhorias para a cidade. O senhor é candidato a vereador? O senhor vai disputar mais um mandato? Tudo isso ainda está sendo muito bem discutido, muito bem avaliado, porque nós temos compromissos com vários pré-candidatos a vereador dentro dessa construção da candidatura a prefeito, e a gente, diferente do que se pratica infelizmente na política, nós temos palavra e cumpriremos com esse grupo até o final. Voltando a falar do episódio do Cemasa, do caso Cemasa, como é que o senhor viu a recente decisão da Câmara de literalmente terminar em pizza aí a CPI? Em pouco mais de 70 dias, o resultado foi pífio. Foi pífio, de que nada, inconclusivo, e depois de um dia de absoluta lambança, como o Diário do Grande ABC noticiou. Um relatório com pouca informação, em que os integrantes da CPI não quiseram assinar, e que depois de 9 horas chegou-se a uma decisão de apresentar um outro relatório. Como é que o senhor viu esse episódio? A gente lamenta profundamente, não vou entrar nem no mérito do conteúdo do relatório. Eu lamento profundamente o fim da CPI. Não dá para, no dia que o ex-superintendente dá uma entrevista chamando o prefeito de mentiroso, dizendo que o prefeito montou esquema, e ele falou isso literalmente, a CPI ser encerrada desse assunto. Eu já me manifestei na tribuna com relação a isso e reitero aqui para vocês. Causa inconformidade, eu tenho certeza que não é essa a resposta que a cidade esperava da Câmara Municipal de Santo André. Vereador, nosso programa está chegando ao fim. Eu queria aproveitar e agradecer mais uma vez a sua presença aqui, te desejar boa sorte no destino que o senhor encontrar aí para a próxima eleição. E muito obrigado por bater esse papo com a gente, colocar um pouco da sua opinião sobre o cenário político, o cenário administrativo de Santo André. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e é sempre um grande prazer estar aqui e parabenizar novamente pelo trabalho de vocês. Obrigado. E você, mais uma vez, muito obrigado, internauta, por estar conosco, participar deste programa, acompanhar o DGABC TV. Você sabe, você pode participar, dar a sua opinião através do e-mail dgabctv@dgabc.com.br. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a semana que vem com mais um programa Opinião. Até lá!